Welcome to the World United. Welcome to the World United. Convidada de estar participando. O tema da minha palestra é sobre qual é o sentido da vida e o quanto a alimentação pode interferir na chegada desse sentido, na percepção e no bom uso desse sentido da vida. Muitas pessoas chegam até a gente, principalmente quando tem tantos anos de estrada, com tanta experiência de vida e também com alimentação, enfim, com várias dinâmicas de estilo de vida saudável, meditação, várias medicinas. Muitas pessoas chegam e aí o Prem Baba falava muito bem sobre isso. Você pergunta para ela, o que você quer? Qual é o significado da sua vida? Qual é o sentido que você quer dar para a sua vida? E aí o Prem Baba falava que se a pessoa demorava muito para falar, ficava ali falando, explicando, significa que a pessoa não sabe qual é a significância, qual é o sentido daquela vida dela. Às vezes com 30, com 40, com 50 anos, é muito triste, é muito difícil, é muito duro perceber isso, pelo menos a gente que está de fora, mas quando você pergunta mesmo, olho no olho, para essa pessoa, e ela fica com aquele olho turvo, perdido, blindex, tentando explicar, tentando se contorcer diante daquela questão, fica muito claro, pelo menos para a alma dela, que ela não sabe a resposta. E eu acho, eu penso, eu sinto que isso faz parte, essa pergunta faz parte da minha existência desde muito jovem. Eu fui muito precoce nessa pergunta. Eu fui uma criança precoce com essa demanda de querer saber o que eu estava fazendo aqui na Terra, qual era o significado. Tinha uma urgência no meu espírito, na minha alma, de ter essa resposta para começar a atuar em cima desse contexto, desse propósito. É como se eu não quisesse, o meu espírito não quisesse perder muito tempo. Mas eu acho que assim, eu fui precoce, mas todo mundo, em algum momento da sua vida, com 7, com 14, com 21, tem a teoria dos setênios, com os 35, todo mundo em algum momento da vida, de forma mais clara, de forma mais concentrada, elas se perguntam, qual é o sentido da minha vida? Qual é a significância dessa minha vida, dessa presença da minha vida aqui, né, na Terra? Todo mundo algum dia faz essa pergunta e esse momento é muito difícil, porque é um momento de fundo de poço, é um momento de extrema solidão, onde a solitude tem que estar acontecendo, ou seja, você tem que ser uma boa companhia de você, para você se recolher, se acolher, ser um bom companheiro e ir juntando todas as pecinhas, ir juntando todos os sinais, todas as respostas, e você ir captando tudo isso, fazer sua colchinha de retalhos. E o que tem alimentação a ver com isso? Essa é a palestra de hoje, é o propósito desse nosso encontro. Tem tudo a ver. Que é a alimentação desintoxicante, que na verdade não é um detox, é um estilo de vida onde você, todo santo dia de Deus, oferece a oportunidade para o teu corpo que está encarnado se desintoxicar de venenos, toxinas, enfim, de chiados, de todas as energias físicas ou metafísicas que te desvirtuam desse lugar onde você está no caminho da sua significância, está no caminho da sua existência, mas esse lugar de chegada você não perde o foco. Receber uma coisa boa na sua casa, na sua mente, no seu coração, os caminhos de acesso a esse lugar que você quer receber têm que estar livres, tem que estar sem toxinas, sem venenos, sem trincas, sem abismos. Se eu quero meditar, mas eu estou completamente inflamada, estou com pressões internas por excesso de gases, eu estou com dores, eu estou com a minha mente bloqueada para ter bom humor, para ter um bom sono, um bom restabelecimento de energia após uma noite de sono, como que eu vou conseguir meditar? Qual é o sentido da vida? Bom, eu estou falando de uma vida aqui na Terra. É isso que a gente está, é nesse lugar que a gente está. Bom, Terra é terceira dimensão.
E para estar nessa terceira dimensão, você tem que ter um corpo, você tem que encarnar. E esse corpo, para vibrar em outras dimensões mais elevadas, que não dependem da matéria, que não dependem do que a gente toca, do que a gente vê, né? Para esse corpo vibrar nessas outras dimensões, porque acreditem, nós estamos aqui na terceira dimensão, mas nós somos onipresentes quanticamente em muitas outras dimensões. Eu estou aqui agora falando para vocês, mas todos os meus raciocínios, as minhas ideias estão sendo captadas, estão sendo, vamos dizer, sintonizadas com energias, com seres, com conhecimentos de outros níveis, de outras dimensões. E isso não está acontecendo só comigo, eu não sou nenhuma especial, não. Todo mundo, quando está criando, quando está inovando, quando está buscando uma comunicação melhor, mais eficiente, está sendo amparado, está sendo ancorado, está sendo integrado com conhecimentos de outras dimensões que não são visíveis, que são metafísicas, que são quânticas e por aí vamos. E esse corpo físico na terceira dimensão se manifesta com 5 sentidos. O sentido da vida, nessa primeira instância, são os 5 sentidos. Não, eu estava pensando qual é o sentido da vida num contexto mais espiritual, mais de alma. Ok, mas você tem que começar pelo corpo porque você está na terceira dimensão. Então, tudo aqui na Terra começa pelo contexto da matéria, pelo contexto da terceira dimensão. Então, um ser que está aqui encarnado, que não enxerga bem, que não escuta bem, que não olfata bem, que não tem uma boa percepção sinalética de tato e tudo mais, que não palata bem, essa pessoa está de alguma forma pseudo-encarnada. Então, essa energia de criação infinita de amor, quando propôs essa experiência aqui na Terra, ofereceu para esse corpo aqui que está encarnado, o meu, o seu e de todos, 5 sentidos e 5 sistemas de alívio de seus venenos, de suas toxinas e tudo mais. Então, esses 5 sentidos, eles existem exatamente para você perceber tudo que está à sua volta. Não só das pessoas, mas como os reinos, os ambientes. E são todo esse contexto que você precisa estar ali presente, alerta, em sintonia, é que vão te dar o caminho para você perceber qual é a tua virtude, qual é o teu talento, qual é a significância, aquilo que mais te faz sentir emocionado em estado de compaixão, em estado de aprendizado, em estado de vida. E aí a gente chega no meio dessa proposta, né, desse nosso encontro, que é dizer para vocês que esses 5 sentidos, eles estão interligados, eles fazem parte de um corpo que está encarnado, que está vivo, né, que está funcionando. Ok, como que eu mantenho esses 5 sentidos ativos, plenos, até chegar a um ponto de ir além do físico e perceber coisas que estão mais ocultas, que estão mais sutis? Como que eu faço? Mantendo os meus 5 sistemas excretores tônicos, funcionais, ativos e principalmente felizes. Porque se eu recebo o cargo de ser gerente de uma coisa que eu amo, por exemplo, sou gerente do Doce Limão, né? Sou a gestora, diretora do Doce Limão, eu amo fazer isso. Então, o que eu quero? Eu quero ação, eu quero desafios, eu quero produção, não é assim? Se não, para que eu sou gerente, para que eu sou diretora? Vamos falar sério, eu estou falando de vida, vida de verdade. Então, se os meus sistemas excretores, eles têm uma capacidade natural, autônoma, de funcionar, então nós temos que ajudá-los e não desafiá-los a funcionarem em condições de absolutamente infelicidade e desafio. Então, por que eu estou falando dos 5 sistemas excretores? Porque antes eu falei dos 5 sentidos. E é lógico que eu preciso, nesse momento, explicar para vocês qual é a ligação que tem esses 5 sentidos com os 5 sistemas excretores. Ah, chegou a hora. Anotem aí. O sentido da visão é regido pelo sistema hepático, e o sistema hepático é o primeiro sistema excretor que a gente está falando aqui. O sistema hepático envolve fígado, vesícula e pâncreas.
Quando uma pessoa tem uma doença hepática, é muito comum ela ter algum fenômeno acontecendo nos olhos. Por exemplo, hepatite. Como é que fica o olho da pessoa que tem hepatite? Fica aquela parte, o globo ocular, que normalmente é branco, fica amarelo, quase laranja. O sistema da visão, ele é totalmente regido, ele é completamente interligado com o sistema hepático. Então, se o meu fígado está gordo, se o meu fígado está intoxicado, se o meu fígado está sobrecarregado, a minha visão vai ter a mesma performance, os mesmos desafios. Então, se eu quero enxergar bem, não só o físico, mas enxergar a vida, enxergar horizontes, enxergar possibilidades, enxergar um futuro, eu preciso ter o meu sistema hepático mais tônico, mais funcional, mais livre de toxinas. No sentido do paladar, o paladar é regido pelos intestinos. Então, uma pessoa que quer ter um paladar mais apurado, não quer exagerar no açúcar, nem exagerar no sal, que não precisa exagerar no picante, ou seja, consegue apreciar um alimento com poucos temperos, um alimento mais natural, uma fruta, um arroz integral com praticamente nada. Esse tipo de performance, ele só é possível se os intestinos estão tônicos, ativos, funcionais, saudáveis. E as pessoas pensam que paladar é algo que tem só ligação com alimento. Mas, na verdade, o paladar está ligado com a vida, porque existem pessoas que são picantes, existem desafios que são salgados, né? Existem pessoas que são amargas, existem relações que são muito doces. Então, na verdade, o paladar ele não é só o alimento. Palatar a vida é um conjunto de situações que passam por tudo, pelo alimento, pelo plano físico, pelo plano afetivo, emocional, pelo plano intelectual, espiritual e tudo mais. Então, uma pessoa que tem os intestinos delgado e o intestino grosso, o colo, todo aquele sistema que está sempre com desbiose, está com quadros agudos e crônicos de diarreia, de inflamações e tudo mais, essa pessoa com certeza ela tem uma dificuldade muito grande de digerir, com certeza, de palatar a vida, seus desafios e definir muito claro o que ela quer com todos esses sabores, porque ela nem acessa os sabores de uma forma precisa, que é o sentido da audição, ele é regido pelo sistema renal. Até muito curioso, porque o par de orelhas guarda uma semelhança de forma com os dois rins. Então, é muito comum as pessoas falarem, Conceição, você está falando uma loucura, o que é isso? O rim reger a audição tem a ver, a medicina tradicional chinesa é muito clara, muito precisa, e os médicos mais informados, mais preparados da medicina convencional já sabem que uma má formação, por exemplo, na orelha, tem a ver com uma má formação nos rins. E assim, é muito importante ganhar bônus, né, na nossa vitalidade, no nosso Qi. Ele depende de uma alimentação super saudável, que evite proteínas animais, que tem uma demanda de energia para digerir e para os rins eliminar todas as toxinas que tem naquela proteína, muito grande. Então, para o sistema renal ter uma plenitude, ter uma funcionalidade, ter alívios, é preciso que a gente tome água, e essa água, se for coloidal, que é a água que está dentro dos alimentos in natura, frescos, maduros da estação, que é o que a gente faz na alimentação crua e viva, os rins vão amar. Os rins amam tubérculos, amam raízes, amam aquelas ramas que são riquíssimas em minerais, em águas de preciosa qualidade para o pleno funcionamento dos rins. O quarto sentido importante do ser humano é o sentido do tato, né? Aliás, o tato ele é regido pelo maior sistema excretor do ser humano, que é o sistema cutâneo. Então, o tato é regido pela pele. E é lógico que quando nós estamos intoxicados, é muito comum profissionais da saúde com técnicas mais alternativas, usando conhecimentos mais antigos, de medicinas mais antigas, mais tradicionais, pela pele já dá para reconhecer determinadas dificuldades que aquela pessoa está tendo. Muito do que nós temos como ferramenta de alívio de toxinas e tal, pode ser
pelo sistema cutâneo, que é o maior sistema excretor do ser humano. Então, não só uma alimentação que tenha essa hidratação que favorece a evaporação e a perda de gases e sais pela pele, mas também o uso de banhos termais, choques térmicos, banho frio com banho quente, saunas, duchas, todas essas ferramentas, os emplastros, enfim, as bolsas, tudo isso são ferramentas muito bacanas. O quinto sentido do ser humano, que é o sentido do olfato, que é regido logicamente pelos pulmões. Então, as pessoas pensam que quando estão fazendo uma desintoxicação, os pulmões não fazem muito parte disso, fazem parte sim. Na verdade, os pulmões, eles têm que estar excretando, o sistema excretor do ser humano que é mais funcional, que tem uma demanda de excreção a cada segundo, a cada milésimo de segundo da nossa vida. Porque quando nós inspiramos oxigênio, inspiramos de forma efetiva, plena, enchemos bem nossos pulmões de vida, porque o oxigênio é vida, junto com prana, junto com tudo que está naquele ar maravilhoso que você está respirando, que é úmido e tudo mais. Quando nós inspiramos esse oxigênio, ele é levado pelas hemoglobinas a todas as células que precisam de vida, que precisam de desenvolvimento, reposição, excreção e tudo mais, e como subproduto desse processo vital é gerado uma molécula de gás carbônico. O gás carbônico é um gás que, em presença da água que está no pulmão, que está no sangue, que está nos líquidos corporais, forma ácido carbônico. Então, uma pessoa que não tem esse sistema excretor chamado pulmões, que pleno, ativo, funcional, tônico, com a sua capacidade máxima de uso de levar oxigênio e eliminar esse gás carbônico, que é a todo segundo, porque a gente está vivo, então está respirando o tempo todo, essa pessoa tende a ter um metabolismo ácido, porque o gás carbônico fica lá dentro. Logicamente, o nosso organismo tem 65%, 70% de água, esse gás carbônico vai se transformar em ácido carbônico e vai fazer com que o nosso metabolismo seja mais ácido, que é justo o oposto de uma vida que tem sentido. Uma vida com sentido é uma vida que tem o metabolismo levemente alcalino. É nessa condição que esse ser consegue ter energia, vitalidade, comunicação plena dentro do seu ser, seja em que nível de consciência for, para poder chegar em outros níveis de sentido, de consciência, de espiritualidade, de ânima. Finalizando o nosso encontro, para convidar vocês a conhecerem a alimentação crua e viva, a alimentação baseada em plantas, que é uma alimentação que, ao mesmo tempo que ela é funcional, ela é rica em moléculas vivas, em moléculas que têm toda uma inteligência. O Dr. Alberto é muito feliz quando usa essa expressão no seu livro Cirurgia Verde. São moléculas inteligentes, como as enzimas, as moléculas que têm todo um poder nutracêutico, as vitaminas, a própria água coloidal, tudo isso a gente encontra nas plantas, as fibras, né, os probióticos que estão naturalmente nas plantas que não passaram por um cozimento, por um excesso de calor e tudo mais, os próprios pré-bióticos que são as fibras, tudo isso são moléculas, são substâncias que têm uma inteligência e uma vitalidade para nos transbordar e sermos pessoas com mais sentido, com mais significância, com mais funcionalidade. É isso aí, gente. Namastê. Quero encontrar com vocês no mesmo caminho. Arro!